Bom, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar então a nossa primeira aula de estatística, tá? Faz parte aí do nosso cronograma de aulas remotas por conta da pandemia e não tem nenhum pré-requisito, tá? Você não precisa voltar e assistir nenhuma outra aula. Se você quiser, você pode voltar lá. Já temos no canal aula de matemática financeira e de combinatória e probabilidade, tá? Bom, estatística é um assunto importante para quem, por exemplo, vai fazer o Enem. Todo ano cai e cai muito, né? Cai em muitas questões. E além disso tudo, é muito importante para a sua vida, para você conseguir ler um jornal, para você conseguir entender determinadas informações, sobretudo é, os gráficos que vão aparecer. Tá? Esse PDF ele é intitulado Aulas 1 e 2. Eu vou fazer dois vídeos separados para não ficar muito grande, porque ele tem 11 páginas. Então eu vou fazer a aula 1, depois eu gravo a aula 2. Tá legal? Bom, vamos lá. Antes da gente começar a falar de estatística, é preciso que a gente entenda os conceitos, né? Ou seja, os nomes das coisas antes da gente começar, de fato, a fazer as contas. Então, quando a gente estiver falando em estatística, nós vamos falar população ou universo estatístico, o conjunto de tudo, né, de todos os indivíduos que fazem parte daquele estudo, né, daquele estudo de que se quer fazer. Tá? Então, se eu quero saber a estatura média do brasileiro, por exemplo, então o meu conjunto universo são todas as pessoas que nasceram no Brasil. Tá legal? Agora, não é sempre possível estudar todas as pessoas da população. Por exemplo, nesse caso que eu citei, é impossível ou inviável você fazer uma pesquisa com todos os brasileiros, né? São mais de 200 milhões de brasileiros. Então a gente faz uma amostra, tá? A gente seleciona uma quantidade de pessoas com a expectativa de que essa quantidade represente bem o todo, ou seja, a gente estuda essa quantidade menor de pessoas e acredita que o resultado que sair dali vai servir para representar todo mundo. Essa amostra, ela não é feita sem nenhum critério, existem muitas técnicas para que você consiga escolher bem uma amostra com boa probabilidade dela refletir, né, a população. A gente não vai ver aqui, né? Se você fizer um curso que tenha estatística, provavelmente você vai ver isso no ensino superior, tá? E variável é a característica que você vai estudar. Então, no caso, é a altura, né? Do exemplo que eu dei, a estatura dos brasileiros, então a variável é a estatura, tá legal? Normalmente, quando você vai estudar uma variável, ela pode ser uma variável qualitativa ou uma variável quantitativa. E o Enem costuma cobrar dos dois tipos, tá? As variáveis qualitativas, elas são adjetivos, tá? Por exemplo, sei lá, cor dos olhos, para qual time torce, isso são variáveis qualitativas, tá? Adjetivos aqui entre aspas, tá? Bom, e elas podem ser nominais, ou seja, sem ordenação, e elas podem ser ordinais, com ordenação. Por exemplo, os times de futebol, por exemplo, não têm ordenação entre eles. Tá? Já, por exemplo, o grau de instrução entre duas pessoas, ou entre várias, entre um grupo de pessoas, tem uma ordem, né? Você tem ensino fundamental 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Ensino médio, superior e etc, tá? Bom, e as quantitativas são números, tá? No caso das alturas, idades, etc. Bom, essas variáveis quantitativas, que são números, podem ser discretas e podem ser contínuas. Discretas são números inteiros, tá? Por exemplo, a idade é uma variável quantitativa discreta. Você tem 13 anos, você tem 15 anos, 8 anos, é um número inteiro.
mas pode ser contínua, tá? Ou seja, uma medida, uma estatura, comprimento do pé, enfim, aí varia, tá legal? Então aqui eu dei alguns exemplos, né? A variável cor dos olhos, ela é qualitativa, nominal, não tem ordem. A variável grau de instrução, como eu já falei, ela é qualitativa, mas ela é ordinal, porque ela tem ordem. A variável número de irmãos, ela é quantitativa, é um número, e ela é discreta, porque é um número inteiro. E a variável altura é uma variável quantitativa contínua, porque é uma medida. Muito bem. Quando você for estudar essas coisas, né, você vai ter os dados brutos, tá? Então é importante que você coloque esses dados num rol. O que é isso? É colocar os dados em ordem crescente ou decrescente, tanto faz, tá? Então imagina que o cara fez um estudo, na verdade, deixa eu fazer uma correção. Muita gente fala ordem crescente e ordem decrescente. Na verdade, formalmente falando, essa ordem tem que ser não decrescente ou não crescente. Eu vou falar isso agora. Nesse exemplo, considere 10 estudantes com idades 13, 14, 13, 14, 14, 15, 16, 15, 14 e 15. Então, um rol para essas idades seria 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16. Repara que essa ordem ela não é bem uma ordem crescente, tá? Porque eu repito, 13, 13, não está crescendo, tá? 14, 14, 14, 14, mas eu tenho certeza que ela não está decrescendo. Então ela é uma ordem não decrescente, tá legal? Mas você pode entender como uma ordem crescente e repetir o número caso haja número repetido, tá? Muito bem. Frequências. O que é isso? A frequência absoluta, que a gente vai representar por FA, é a quantidade de repetições daquela daquele determinado resultado que você está observando. Então, neste exemplo aqui, a frequência absoluta da idade 14, 1, 2, 3, 4, tá? 4 pessoas têm idade 14, então a frequência é 4. A frequência absoluta acumulada, que é o FAA, é a frequência até ali. Ou seja, a frequência acumulada da idade 14 seria quantas pessoas têm até 14 anos. Então, até 14 anos são 6 pessoas. 2 com 13, 4 com 14. A frequência relativa é igual à frequência absoluta, porém em porcentagem ou na forma de fração ou decimal. Então, nós temos 4 repetições da idade 14 em 10 idades, tá? Então, 4 em 10 é o mesmo que 40%, tá? Então, a frequência relativa é 40%. E a frequência relativa acumulada é o mesmo que a frequência absoluta acumulada, porém em porcentagem também, ou em fração ou em decimal. Então, eu tenho 6 pessoas que têm até 14 anos, das 10 que eu estou estudando, então 6 de 10 é o mesmo que 60%. Tá legal? Beleza. Tabelas de frequências. Normalmente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os dados do rol e vai colocar numa tabela. Tá? Normalmente as questões já te dão essa tabela. Então, ao invés de colocar em linha, ó, 13, 13, duas pessoas com idade de 13, eu simplesmente coloco uma tabela, na tabela a linha idade 13 tem frequência 2, ou seja, duas pessoas têm aquela idade, acumuladamente duas pessoas têm até aquela idade, relativa, a frequência relativa, a gente já calculou, 20%, e a acumulada também. 14 anos, nós sabemos que tem 4 pessoas com idade de 14 anos, então a frequência absoluta, 4, a frequência relativa, 6, são as duas com 13 mais as 4 com 14, relativamente você tem 40%, e relativa acumulada, 60%, e o mesmo para 15, tá? 3 pessoas têm 15, então frequência absoluta 3, relativa 9, são as 6 que tem até 14, mais as 3 que tem 15, e aí a relativa 3 de 10, 30%, e a relativa acumulada 90%, né? 9 em 10,
e 16 anos só uma pessoa tem, tá? Acumulado 10, relativo 10%, né, 0,1, e acumulada 100%, todo mundo entrevistado tem até 16 anos, tá? Bom, essas tabelas, tá, elas são muito utilizadas quando as variáveis são contínuas e não assim, discretas, tá? A gente vai tabelar os dados quando forem muitos dados, né, muitos números, ou quando for muito difícil de contar as coisas, né? Tiverem muitas idades repetidas, a questão, ou na vida real, o problema aparece na forma de uma tabela, tá? Muito bem, o que a gente vai fazer? Quando eu tiver, por exemplo, notas de 10 alunos numa prova, repara que eu tenho 4,5, 5,1, 5,6. Se eu fosse criar uma linha para cada nota, aqui são 10 alunos só. Mas se fossem muitos alunos, eu teria 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 4. Essa é muita coisa. Então o que eu posso fazer? Eu pego todas as notas entre 4 e 5. Todas as notas entre 5 e 6. Entre 6 e 7, entre 7 e 8, entre 8 e 9, e entre 9 e 10. Tá? E aí eu tabelo. Então, ó, notas entre 4 e 5, eu tenho apenas uma, ou 4,5. Já as notas entre 5 e 6, ó, eu tenho duas, tá? Eu tenho 5,1 e 5,6. Lembrando, né, que essa notação estatística, a barrinha vertical e a barrinha horizontal, significa intervalo aberto no 5, nesse caso aqui, né, aberto à direita, e fechado à esquerda. Quer dizer que nessa classe de 4 até 5, o 4 está incluído nessa classe, mas o 5 não está. Tá legal? Então, notas entre 5 e 6 são duas, entre 6 e 7. Tenho 6,2, 6 e 4, 6,5, 6 e 8. Então, tá aqui, 4. Entre 7 e 8 são duas, e entre 8 e 9, uma só. E aí o resto é igual, tá? A acumulada é quantos tem até ali, é só você ir somando, tá? A relativa é referente ao total, então 1 em 10, 10%, tá? E a relativa acumulada é da nossa absoluta acumulada em relação ao total, que são 10 notas, tá? Não é obrigatório, mas é de bom tom que se faça assim. Todos os intervalos têm que ter o mesmo tamanho. Então, aqui eu tenho um tamanho de uma unidade, tá? Entre 4 e 5, 5 e 6. Eu podia fazer de 6 a 7,5 aqui, mas isso não é bom, tá? Dificulta a compreensão. Normalmente usam a mesma quantidade, o mesmo tamanho de intervalo, tá bom? Segunda observação, eu já falei, essa notação, barrinha vertical e barrinha horizontal, é o mesmo que você já viu lá no primeiro ano, o intervalo fechado na esquerda e aberto na direita. Tá? E a observação 3, aqui eu utilizei 5 classes, tá? 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Não foi um chute. Existe uma fórmula chamada fórmula de Sturges, que é essa aqui, ó. K igual a 1 mais 3,3 vezes o log de n, onde n é o número de observações. Então, como eu entrevistei 10 alunos aqui, ó, eu tenho 10 notas para colocar, então o nosso n é 10. Então, fazendo n igual a 10 aqui, você encontra o número de classes, tá? 5 classes. Existem outras maneiras de você encontrar o número de classes que você vai usar para fazer a tabela. Entretanto, cada uma dessas fórmulas é usada num contexto diferente, para uma quantidade de observações diferentes. E, bom, nunca caiu no Enem, tá? Esse tipo de fórmula, nem essa de Sturges, nem nenhuma outra. Mas tá aí a informação, tá? Muito bem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os gráficos estatísticos, tá? São vários. O primeiro deles é o gráfico de linhas, tá? Que é feito dessa forma aqui. Então eu tenho aqui o número de livros vendidos numa livraria em cada um dos meses, de julho a dezembro.
Então, em julho, 350. Então, você bota aqui no eixo horizontal os meses, no eixo vertical as quantidades e 350, tá? Em agosto, 300, então houve uma queda. E a intenção desse gráfico de linhas não é exatamente te dizer quantos livros foram vendidos em cada um dos meses. A intenção dele é te mostrar que houve uma queda de julho para agosto e houve uma ascensão de agosto para setembro. Mas se eu te perguntar, olhando só para o gráfico, quantos livros foram vendidos em setembro, você não sabe, não dá para ter certeza que dá certinho 400, podia ser 401, podia ser 399, não dá para ter certeza. E não é para isso que ele existe, para te dar precisão, é mais para te passar uma ideia. Tá? Então, uma pergunta que poderia acontecer é: em quais intervalos, em quais meses houve queda no número de vendas, tá? É basicamente para isso que ele serve, tá? O segundo tipo de gráfico que a gente vai falar é o gráfico de colunas ou o de barras. É o mesmo gráfico, só que um deles é vertical e o outro é horizontal. Então eu peguei aqui o desempenho em química, por exemplo, insuficiente, regular, bom e ótimo. E aqui a frequência, né? 6 alunos foram insuficientes, 10 foram regulares, 14 bons, 10 ótimos. E aí eu coloco nesse gráfico, tá? Para a gente ter uma ideia. Ele é muito usado, né? Quando a gente vai trabalhar com variáveis qualitativas. Então, se você vai fazer uma entrevista sobre como você acha que está se saindo determinado político, tá? Aí o cara vai dizer bom, ruim, ótimo, péssimo e tal, e as respectivas porcentagens, tá? Não confunda com histograma, tá? Aqui as barras são separadas e aqui embaixo você tem variáveis qualitativas, tá? Muito bem. O gráfico de setores, ou o gráfico de pizza, é um gráfico que a gente vai utilizar para repartir o todo. Então, quando você tem, por exemplo, o segundo turno numa eleição, em que você tem 2 candidatos, só há 3 votos possíveis. O cara vota no A, no B, ou ele vota em ninguém, ele vota nulo, tá? Então você pega e reparte o todo, tá? A quantidade de votos para o A, para o B e brancos ou nulos, tá? Aqui eu fiz um exemplo de 3 salas de cinema em um determinado shopping, tá? Então, você tem 300 pessoas na sala A, 200 na sala B, 500 na sala C. Então, eu fiz o gráfico aqui, ó, tá vendo? Repara que eu também posso utilizar na forma de porcentagem. Então, ficaria aqui o setor referente ao B, 20%, o setor referente ao A, 30%, e o setor referente ao C, 50%. É interessante mencionar que o ângulo central aqui, correspondente ao setor daquela categoria, é proporcional à sua frequência relativa. Em outras palavras, quando eu quiser montar esse gráfico, isso já foi uma questão da UERJ, inclusive, se B equivale a 20%, então esse setor aqui vai ter um ângulo de 20% de 370, ou seja, 72 graus, tá? Esse aqui vai ter 30% de 360, que é 108, e o C vai ter 50% de 360, ou seja, 180 graus. Lembrando que essas porcentagens vêm daqui. 300 de 1.000, 30%, 200 de 1.000, 20%, 500 de 1.000, 50%. Tá legal? E por fim, a gente vai falar do histograma, que é muito parecido com o gráfico de colunas, tá? Só que no eixo vertical nós vamos ter números, tá? Normalmente variáveis contínuas separadas em intervalos de classe, e as barras estão juntas umas das outras. Então aqui tem as alturas, né, de uma turma. Então eu tenho entre 140 e 150 centímetros, 6 pessoas. Entre 150 e 160, 10 pessoas.
entre 160 e 170, 12, 170 e 180, 8, 180 e 190, 4. Então eu boto aqui no eixo horizontal esses números 140, 150, 160, 170, 180 e 190 e eu subo um retângulo até a altura correspondente à sua frequência. Então 6, tá? Entre 140 e 150 são 6, então eu subo até o 6. A próxima frequência tem 10, então eu subo aqui a altura até 10 e assim por diante, tá? Lembrando que o 150, por exemplo, está na próxima categoria, está no retângulo 2, não no retângulo 1, tá? Muito bem. Outra coisa que você pode ver também é esse histograma feito não em frequências absolutas, mas em frequências relativas. Ao invés de colocar 6 aqui, ó, eu coloco 6 do todo, que no caso é 15%, e assim por diante, tá? Bem comum também é o polígono de frequências, que consiste em, uma vez feito o histograma, você marca os pontos médios das bases, tá vendo? Superiores, e liga, tá? Para formar um polígono, você considera os pontos médios dos intervalos fictícios, um anterior e um posterior, para fechar o polígono. Então aqui você pode ver que a gente está indo de 5 em 5, tá vendo? 145 é o ponto, 5 em 5 não, de 10 em 10, mas pegando sempre o meio, dá 145, 155, 165. Então esse pontinho anterior vai ser o 135 e aqui o último vai ser o 195, tá? E o nosso polígono de frequência vai ficar só isso aqui, sem o histograma por trás, tá bom? E, bom, acho que com isso eu vou encerrar, aqui já é a aula 2, tá? Qualquer dúvida você pode me escrever. No final do vídeo vai ter aí um outro vídeo para você assistir com os exercícios resolvidos. E é isso, você tenta fazer, se não conseguir, você assiste o vídeo e qualquer coisa você pode falar comigo por e-mail ou qualquer outra forma, tá legal? É isso, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!